Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um review geral do mercado. Hoje, segunda-feira, dia 27 de junho, o Ibovespa fechou mais um pregão em queda, 1,72. Bolsas americanas também fecharam a sessão de hoje em baixa, moeda americana mais um dia de alta para o nosso mercado. O dólar comercial fechou a 3,39 e o futuro fechou a 3.397. Fluxo estrangeiro por parte das corretoras estrangeiras que a gente acompanha, vendedor. Para quem acompanha os nossos boletins, a gente já tinha soltado hoje mais cedo, por volta de meio-dia, um boletim dando panorama do fluxo estrangeiro no nosso mercado. Eles já estavam nesse horário com ponta vendedora de cerca de 170 milhões de reais para o mercado à vista e 100 milhões de reais para o Ibovespa futuro. Bom, então, como a gente percebeu aqui, eles acrescentaram ponta vendedora até o final do pregão de hoje e acrescentaram também ponta compradora para a moeda americana. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui como é que foi o andamento dos nossos contratos no pregão de hoje. Bom pessoal, eles começaram inclusive levemente compradores, um pouco mais de 6 milhões de reais para o índice. Inclusive na primeira hora do pregão de hoje a gente terminou com uma valorização de 155 pontos em relação ao pregão de sexta-feira. Só que depois eles mudaram a mão, simplesmente passaram de 6 positivo para 60 negativo e foram assim até o final do pregão de hoje. E o nosso índice, que estava com essa trajetória ascendente da primeira hora, retomou essa ponta de baixa. A gente fez uma mínima aqui às 12 horas em 49.910, depois a gente ficou aí meio que zigue-zagueando até o final do pregão de hoje e a gente fechou praticamente no mesmo patamar dessa mínima de base horária alcançada ao meio-dia. Bom, em relação ao dólar, a dólar começou o dia uma trajetória de alta, o fluxo começou até morno, um pouco vendedor, e depois disso eles engataram ponta positiva para o fluxo no dólar. O dólar chegou a fazer até uma máxima aqui às 2 da tarde, 3.416, só que às 4 horas finais ele perdeu força e teve aí uma diminuição de cerca de 17 pontos em relação a essa máxima, e o preço médio deles no Ibovespa futuro ficou em 50.244, uma projeção de cerca de 320 pontos, de projeção de lucro, que deu um pouco mais de 1 milhão e 400, só que no dólar eles tomaram aqui 3 pontos de prejuízo. Como o volume comprador foi mais expressivo, isso deu quase 900 mil reais de projeção de prejuízo das operações deles no dólar futuro. Olhando aqui o gráfico diário dos contratos, a gente pode perceber o seguinte, movimento vendedor continua. Hoje fizeram nova mínima em base diária para o contrato, que vai vencer agora em agosto, no dia 17, o nosso contrato atual, que é de queijo. Então eles estão aí com um pouco mais de 700 milhões de reais de vendas para o Ibovespa futuro. O interessante é que nos dois últimos pregões a gente perdeu praticamente 3.150 pontos para o Ibovespa futuro. A gente chegou a ter um patamar de 53.065 e hoje a gente fechou cotado a 49.920. Uma queda significativa nesses dois últimos pregões, e eles já vinham na ponta vendedora para o contrato. Hoje também surfaram essa onda de queda vendendo o nosso índice futuro. Para o dólar, pessoal, eles tiveram hoje a retomada do ambiente comprador. Inclusive o dólar, que a gente tinha tido uma mínima do contrato no pregão de quinta-feira em 3.349, a gente já subiu aí 50 pontos em relação a essa mínima, e hoje eles retomaram esse ambiente compradores, já estão acumulando para esse contrato 68 milhões de reais. Vale lembrar que de liquidez eles têm somente o pregão de amanhã e o pregão de quarta-feira, já que quinta-feira já começa a ser negociado o contrato novo e praticamente a gente perde a liquidez no atual contrato N para o dólar futuro. Voltando lá nos ativos, a gente já tinha percebido que a ponta vendedora estavam em ações do setor bancário, Petrobras e Vale, e continuaram dessa mesma toada. Maior intensidade hoje de vendas foram para as ações do Itaú e as ações do Bradesco, que superaram aí 100 milhões cada por parte das corretoras estrangeiras que a gente acompanha, com desvalorização inclusive expressiva desses ativos. Na ponta compradora, a gente teve aí Itaúsa, quer dizer, fizeram aí um long and short. Inclusive Itaúsa teve uma desvalorização um pouco menor, então eles compraram 48, só que eles venderam 142 de Itaú e o ativo teve uma desvalorização inclusive um pouco maior aqui no pregão de hoje. Também na ponta compradora tiveram nas ações da Ambev, inclusive o ativo fechou valorizado, e também essa valorização de alguns ativos que eles atuaram na ponta compradora ajudou a diminuir o prejuízo dos ativos em relação à desvalorização média
para os ativos que eles atuaram na ponta compradora. Então eles ficaram com 0,56 de queda, né, para os ativos que eles atuaram na ponta compradora, só que na ponta vendedora, que foi um volume bem expressivo, inclusive dos 10 mais aqui a gente teve 425 milhões de reais, né? Lembrando que se a gente descontar aqui somente as ações de Itaú e Bradesco, a gente teve aqui nelas 260 milhões de reais, mais de 50% do volume vendedor por parte deles hoje no pregão foram concentrados em Itaú e Bradesco. Bom, para essas ações que eles venderam, variação média negativa de 2,15, deu uma projeção de lucro de pouco mais de 9 milhões de reais. Se a gente for fazer aqui o mata-mata, eles tiveram 530 no mercado futuro, mais cerca de 8 milhões e 500, 8 milhões e 400 de mercado à vista, né? Então vai dar 9 com os 500 daqui, e no mercado de opções, mais 500 mil vai dar mais ou menos 9 milhões e meio de projeção de lucro através do fluxo estrangeiro que atua no nosso mercado. Por isso a ideia de a gente poder criar o blog e justamente criar agora o nosso canal do YouTube para poder informar o tipo de investidor, pessoa física, do poder que eles fazem dos preços dos ativos no nosso mercado. Bom, falando agora das opções, pessoal, mais cedo a gente já tinha observado que eles estavam na ponta vendedora nas opções de Petrobras e Vale. Eles estavam com cerca de 1 milhão e 600 em Petrobras, então quer dizer, aumentaram essa quantia e estavam praticamente no 0 a 0 nas puts. Eles intensificaram compras de puts, inclusive quem compra put também é projeção de queda por ativo. Então se a gente somar aqui vai dar cerca de 2 milhões e 600, 2 milhões e 700 de projeção de queda no ativo. No caso da Vale, eles estavam com projeção de vendas de CAUs mais cedo em cerca de 500 mil reais, eles também intensificaram esse volume de vendas, terminaram com 1 milhão e 100, e no caso de puts, eles estavam compradores em cerca de 100 mil, também intensificaram a compra de put, né, da Vale, e fecharam o pregão de hoje também com 400 mil reais. A gente somar aqui também projeção de queda para o ativo, no caso de Vale, de 1 milhão e meio. Com relação à projeção de lucro, conseguiram aí projeção de lucro tanto para as opções de Petrobras quanto para as opções de Vale. Se a gente dá uma olhada aqui no nosso quadro das opções, a gente vai perceber que eles conseguiram ganhar em todas as pontas do pregão de hoje. As opções de Petrobras que eles atuaram na ponta compradora, eles tiveram uma variação média positiva de 4,81 e nas opções que eles atuaram na ponta vendedora, desvalorização média de 10,88, que deu aqui esse montante que a gente conseguiu verificar lá, de mais de 400 mil reais de projeção de lucro nas opções de Petrobras. No caso de Vale, mesma coisa, as opções que eles atuaram na ponta compradora 1,65 e na ponta vendedora 9,86 de projeção de lucro para esses ativos no nosso mercado. Vamos ficar atento, por enquanto o fluxo está na mesma direção do mercado, a gente está vivendo aí um ambiente de tensão internacional e o fluxo estrangeiro que está atuando na nossa bolsa através das corretoras estrangeiras que a gente acompanha, está seguindo essa atuada de venda no nosso mercado. Ok, pessoal? Um grande abraço a todos e até o nosso próximo boletim.